também depende da finalidade, então a gente não entra nesses detalhes. Mas o que acontece? E que não era possível, não era permitido usar o acaçá sem enrolá-lo, né? Sem enrolar. O acaçá, na verdade, mais do que aprender a enrolar um acaçá, eu acho que primeiramente precisa entender o que é o acaçá. Então, claro, o acaçá ele representa um corpo, né, de um ser vivo, de um animal. Ele é isso, o corpo, alma e corpo físico, né, Yará. A representatividade do acaçá é essa. Então, mas a gente tem que observar também assim, que cada axé realmente ele tem uma procedência, uma maneira de proceder e de ver as coisas, de fazer os seus ritos diante da sua cosmovisão e diante da sua estrutura litúrgica de orixá e tudo mais. Existem axés que não enrolam a acaçá na folha de bananeira, tá? Existem axés que não enrolam a acaçá para determinados orixás. Então vai só o ecó, que é só a massa, entendeu? E aí é feito ofertado. Existe para alguns orixás e em algumas obrigações, em algumas coisas, alguns adimus, não vai o enrolado. Poxa, Babá, por que você não fala quais são os orixás? Eu acho que tem um material muito vasto aí, e eu sempre falo, eu acho que você tem que procurar dentro do seu axé. Mas só que eu fiquei incomodado com isso, que é um assunto assim, tão realmente elementar, né, dentro da nossa liturgia, que eu só quis trazer porque não pode ter essa generalização. Até porque o povo iorubano ele não enrola o acaçá na folha de bananeira, ele usa uma outra folha, que é até muito parecida. E aqui no Brasil também essa folha existe. Tem alguns axés que enrolam na folha de mamona, entendeu? Para todo o seu culto, ou para alguns cultos e para alguns orixás, né? Por quê? Porque a folha de bananeira, ela tem uma ligação muito forte com toda a ancestralidade, tá? A ancestralidade, nossos ancestrais. E a folha de mamona, para alguns axés, não são todas, essa coisa de folha também, isso tem uma variante tão grande de acordo com o axé, de acordo com a nação, né? Mas para muitos axés, essa folha, a Eueublará Funfun, que é a folha de mamona branca, essa folha é para Oxalá, essa folha é de Oxalá. Então, mediante isso, o acaçá, em algumas casas, para determinados orixás e finalidades, os acaçás são enrolados nas folhas de mamona e não na folha de bananeira. Correto? Em alguns momentos eles não são enrolados, é só o ecó. Até porque isso é coisa de acaçá, é bem nossa de candomblé, nossa brasileiro. Então eu só resolvi comentar sobre isso no vídeo, porque eu fiquei um pouco incomodado com a generalização que é feito, né? Olha, todas as casas deve-se fazer dessa forma. Não, a gente tem conhecimento de que em algumas casas isso não é feito dessa forma, entendeu? Então não enrola o acaçá e nem por isso ele deixa de ser acaçá e deixa de ter a liturgia, de ter a representatividade, de ter o simbolismo que tem, né? A maneira de fazer, por exemplo, o acaçá também, cada axé tem a sua tradição. Como eu acho que eu preservo muito isso, porque eu preservo muito particularidades de cada casa, né? Apesar, eu também faço parte daquele grupo de pessoas que acham que não tem esse negócio de cada casa é uma casa. Não, isso não me soa bem, porque a partir do momento que casas são da mesma linhagem, do mesmo axé, elas precisam ter rituais similares. A administração, a gestão é diferente, né? Aquela casa de um orixá, outra de outro orixá. Então existem essas diferenças, eu concordo. Mas não pode ser, cada casa é um cara, lá faz de um jeito, aqui faz de outro. Isso a gente utiliza muito para não criar embates, para não criar discussões necessárias, né? Mas, agora no caso, especificamente disso, é assim que funciona. Não existe essa coisa, generalização
para enrolar, todas as casas enrolam a caçar na folha de bananeira. Não existe a generalização que todos os orixás aceitam a caçar enrolado. Tem orixás que não aceitam a caçar enrolado. E tem casas que não enrolam a caçar por causa do seu fundamento de axé. Então, não é uma coisa que a gente deva generalizar. Como muitas coisas no candomblé, eu acho que a gente precisa ter esse pensamento e esse cuidado. Assim como folhas, há muita diferença, existem muitas diferenças e interpretações de folhas para determinados orixás. Entendeu? Inclusivamente para colher essas folhas, os horários que se colhem, cada axé tem uma interpretação de que pode colher folha à noite, por exemplo, folhas de mamona, para fazer um ritual, pode, só que você precisa ter o quê? O procedimento para tal, entendeu? Fazer o procedimento correto, que isso não adianta, é de cada axé, né? Então a mesma coisa o acaçá vai em tudo. O acaçá vai em muitas coisas. Eu não vou dizer tudo, né? Até porque eu não conheço tudo, entendeu? Então eu não posso falar que todas as casas de todas as nações utilizam acaçá enrolados na folha de bananeira, porque eu não conheço todas as casas. Eu conheço as que eu frequento, as do meu axé. E aí faz dessa forma, procede-se dessa forma. Mas não quer dizer que todas as casas da minha nação, por exemplo, sejam iguais. Então, eu queria falar sobre isso nesse vídeo. Até já, até lá, a bênção.